Tu és maravilhoso. Nós te adoramos. Queremos mais da tua presença, Senhor. Fala para Deus porque você veio aqui nessa manhã. Diga para Ele que você veio ouvir a voz dEle. Fala para Ele: Pai, eu me preparo para receber a tua palavra nesta hora. Oh, Senhor, nós nos preparamos para ouvir a tua voz. E o que eu te peço é: fala conosco, Senhor. Revela-te a nós através da tua palavra. Oh, nós te adoramos, Senhor. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado, acima de todos. Tão grande tu és. Mas mesmo assim, habitas em mim. Fala para Deus, o que você veio fazer aqui hoje? A palavra de Deus é clara: apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Então fala para Deus, o que você veio fazer aqui hoje? Qual é o teu objetivo aqui hoje? É fortalecimento, é crescimento, é comunhão, é estar na presença de Deus, é viver cada dia buscando mais e mais, é louvar, é exaltar, é se fortalecer, é beber da fonte, é viver resposta. Fala com Deus nessa hora. Pai, aqui nós estamos nesse momento, meu Pai, nesta reunião com o coração aberto. Queremos, meu Deus, mais de Ti, mais da Tua presença. Fica conosco, fala conosco. Senhor, revela-te a nós. Pai, nós não queremos sair daqui hoje vazios. Queremos sair daqui hoje, meu Deus, transbordando na Tua presença. Se estamos na Tua casa, Pai, é porque entendemos. Precisamos do Senhor, dependemos da tua presença. Nada somos sem Ti. Por isso, meu Deus, abraça-nos. Pai, segura na nossa mão. Mostra, meu Deus, o caminho para que a gente viva o melhor do Senhor, viva na Tua presença. E também, meu Deus, juntamente com a Tua igreja, nós consagramos este mês de agosto a Ti. Pai, que no nome de Jesus Cristo, nesse mês nós possamos viver bênçãos, vitórias e glórias. Eu creio, meu Deus, que a palavra que o Senhor vai dar hoje será, meu Deus, a direção para que esse mês seja um mês de crescimento, um mês de fortalecimento. Pai, nós declaramos que no nome de Jesus viveremos o sobrenatural. E você repita assim comigo: meu Deus, eu preciso da Tua presença. Não abro mão de estar contigo. Fica comigo e que o meu cálice transborde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Tem vencedor aqui hoje? Cadê os vencedores? Sejam bem-vindos, amém? Pode sentar, por gentileza. Que alegria te ver aqui hoje. E eu tenho certeza que é mais um tempo, em nome de Jesus, onde veremos as bênçãos. Tem muita gente que fala que agosto é o mês do desgosto. Não, irmãos, agosto é o mês da bênção, amém, irmãos? Eu tenho declarado desde sexta-feira, agosto é o mês agosto de Deus. Aí eu não sabia, a Ananias estava falando no escritório lá em cima, que tem gente que fala que agosto é o mês do desgosto, mas você falou também lá do cachorro louco. Não, irmãos, agosto é o mês da bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Você que está com a sua Bíblia, Salmos capítulo 1. E para isso, existem certas coisas que nós precisamos entender. Salmos capítulo 1. Vocês estão bem? Se não tiver, vai ficar, amém? No nome de Jesus. Salmos capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3. Aqui o salmista,
ele compara o justo a uma árvore. E ele começa a falar algumas coisas que a gente tem que refletir. Primeiro, que fruto a gente está produzindo? E não é só isso. Aonde estão fincadas as nossas o quê? Raízes. Porque olha o que ele diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. Ele começa dizendo no versículo 1 o seguinte: bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Bem-aventurado também significa feliz. Feliz, bem-sucedida é o homem, é a pessoa que primeiro diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui ele deixa três coisas. Ele chega começando falando, olha, bem-aventurado, feliz é aquele primeiro que não anda na influência errada. E a primeira lição que eu aprendo aqui hoje é, como é que eu estou andando? O que eu tenho feito da minha vida? Porque se eu quero ser feliz, eu preciso vigiar até a maneira que eu ando, e com quem eu ando, quem eu ouço. Por quê, pastor? Porque existem pessoas que não entenderam, diz a palavra, que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Irmãos, eu sou de Deus, mas se eu começar a andar com gente pecadora, o que vai acontecer? Eu vou acabar entrando no pecado também. Ah, pastor, mas aí o senhor é cabeça fraca. Não, irmãos, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Ele está dizendo, feliz é a pessoa, irmãos, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se eu quero ser uma pessoa feliz, primeiro, eu tenho, irmãos, que vigiar a maneira que eu ando. A quem eu ouço, que ele está dizendo, segundo o conselho. Nós estamos na era dos influencers, é ou não é? Tem gente que fala assim, você trabalha com o quê? Eu sou influencer, nada contra. Mas eu fico me perguntando o seguinte, hoje na internet você ouve de tudo. Ouve ou não ouve? Hoje na internet você vê tudo, ouve tudo, e você vê gente falando de qualquer coisa. Tem gente que lá na internet diz que é autoridade no assunto, mas quem disse que ela é autoridade? Ela assumiu esse cargo? Porque eu aprendi que certas coisas têm que ser conquistadas. Um exemplo, eu posso chegar e falar, eu sou de Deus, mas no mundo espiritual viver apanhando do diabo, porque não é o que eu falo. Mas, irmãos, é aquilo que eu conquistei, orando, jejuando, me consagrando na presença de Deus. E a pergunta que hoje é, quem você ouve? As pessoas com quem você caminha, estão te aproximando de Deus ou estão te afastando de Deus? Porque não adianta nada eu querer viver uma vida abençoada se eu não vigio como eu ando e com quem eu ando. Porque ele dá três palavras nesse versículo, andar, deter e o que? Está lá, bendito o varão, o bem-aventurado que não anda, o que não se detém e também o que não se assenta. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que vigiar é com quem eu tenho andado, quem eu tenho deixado fazer parte da minha vida. Porque tem gente que você está deixando entrar na sua vida, irmão, que não vai te levar para os céus. E se você quer ser uma pessoa feliz, vigie com quem você anda. E não é só o andar. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, o que eu faço para ver as coisas dando certo na minha vida? Eu disse, comece a andar no caminho certo e faça as coisas certas. Porque tudo que o homem planta, colhe, não tem segredo. Se eu estou vendo as coisas dando errado, é porque em algum momento eu tenho feito, tomado ou andado no caminho o quê? Errado, tenho feito coisa errada, tenho tomado decisões erradas, eu tenho andado com gente errada, e se eu faço o que é errado, a consequência será o quê? As coisas erradas.
Agora, se eu quero ver as coisas dando certo, eu preciso o quê? Fazer as coisas certas. E como é que eu começo? Vigiando com quem você anda, vigiando quem você ouve, porque feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, primeiro que coisa que tem que vigiar é o seu andar. E por quê? Porque se a gente não vigiar, a pessoa acaba se detendo, permanecendo, ficando naquele caminho. É mais ou menos aquela pessoa que um dia, irmãos, ninguém nunca começou, irmãos, do nada viciado em drogas, ou viciado na bebida. Foi ouvindo, foi observando, daqui a pouco provou, permaneceu, se deteve naquele caminho. E quando eu olho para a Bíblia, Deus está dizendo, não anda, e se começou, não permanece. Pastor, eu estava andando por um caminho errado. Deus está dizendo, não permaneça nesse caminho. Porque tem caminho que para o homem parece bom. Mas o que diz a Bíblia? O fim dele são caminhos da morte. Quem quer vida aqui? Então eu preciso escolher até o caminho que eu estou caminhando e definir. Eu não vou permanecer. Porque tem gente que está no começo da caminhada, está começando a querer entrar no erro. Já corta o mal pela raiz. Tem gente que já está no erro e está permanecendo no erro. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo está vivendo, então se todo mundo faz, não é que é errado, é o pastor que é chato. É a Bíblia que não está atualizada. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim mesmo. É porque nós estamos vivendo num tempo que a Bíblia está desatualizada e precisamos atualizar a Bíblia. Engraçado. O que Jesus disse foi diferente. Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas é que a pessoa está tentando justificar o erro dela e para isso a Bíblia não serve mais para ela. Você já viu gente tentando se justificar o erro usando a Bíblia? Uma vez uma pessoa disse assim mesmo, pastor, a Bíblia não fala sobre cigarro, então pode fumar? Como assim, irmão? Pastor, eu pesquisei lá na Bíblia o seguinte, cigarro, não achei cigarro. Aí eu fiquei pensando, irmão, você já começou com a intenção errada. É mais ou menos o jovem entrar no Google hoje, de acordo com a Bíblia, eu posso fumar? Tem coisa que você não tem nem que pesquisar. Irmão, eu não posso permanecer nesse caminho, porque aonde passa um boi, passa uma boiada. Aonde eu aceito uma coisa, ali eu escancaro a porta para o diabo dizer, ali eu posso entrar, vamos pessoal, que ele deixou entrar. E depois que o diabo entra na vida da pessoa, irmãos, ele vem com o objetivo de roubar, matar e destruir. Então, primeiro, eu não posso andar no caminho errado. E se eu estou no caminho errado, eu preciso entender, eu não posso me deter, permanecer nesse caminho. Porque se eu permanecer nesse caminho, irmão, aí vem o terceiro alerta que ele dá. Nem se assenta na roda dos escarnecer, andar, permanecer e assentar. Sabe o que eu entendo como assentar? Já se torna confortável. Tem gente que a vida errada para ela já se tornou um conforto. Primeiro ela começou ouvindo que não devia, vendo que não devia, e às vezes fala, está amarrado, em nome de Jesus. É que nem eu estava conversando aqui na sexta-feira, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava pregando, falei assim, pessoal, está chegando a época de carnaval aí, e vigia, hein? Porque às vezes tem gente que lá que é de Deus, diz que é de Deus, aí está lá trocando canal. Aí passa no canal, está amarrado, em nome do Senhor Jesus. Aí ele vai lá, está amarrado. Está amarrado. Está repreendido. Mas deixa eu ver só quem está passando lá. Não, está amarrado. Aí eu brinquei, falei assim, irmão, às vezes só nesse deixa eu ver, só de ter voltado para o canal, já caiu o quê? No erro. Porque se sabe que não era para mim, por que eu fui voltar lá? Aí eu dei outro exemplo, falei assim, às vezes o cara está lá na rua, passa uma mulher, ele... Não, está amarrado. Está amarrado. Eu falei, irmão, já está errado tudo. Aí terminou a reunião, um jovem veio falar comigo, pastor, entendi o recado. Não pode olhar a segunda vez, mas a primeira bem olhada pode.
Quem está entendendo aqui? Tem gente, irmãos, que acha que está tentando normalizar a vida errada. Irmãos, eu tenho que me sentir desconfortável com as coisas erradas. Não é me assentar na roda dos escarnecedores, mas é entender, esse lugar não é para mim. Quando eu falo aqui, eu lembro do endemoniado que um dia foi liberto por Jesus. Falamos sobre ele esses dias. Ele foi, Jesus chega na terra e liberta ele, os demônios que estavam nele, de acordo com a Bíblia, não era um, era uma legião, porque eram muitos, vão para os porcos na mesma hora se jogam do precipício, se matam. Os que viram foram para a terra lá anunciar, olha, Jesus libertou aquele que ninguém conseguia ajudar, mas deixou um prejuízo para a gente. Esses dias uma irmã foi comigo, pastor, um porco hoje, um leitão, custa na média uns R$600, eram 2.000, faz a conta. E ali, eles chegam e a primeira coisa que dizem para Jesus é, Senhor, te retira da nossa cidade. E Jesus está entrando no barco e indo embora. Porque Jesus é assim, eis que estou à porta, mas se ninguém quiser, irmão, ele vai para outro lugar. Quem perde é quem não quis Jesus. Jesus sem Daniel continua sendo Jesus. Daniel sem Jesus está indo para o inferno. Daniel sem Jesus está caminhando longe, irmãos, o caminho totalmente oposto de chegar nos céus. E quem quer chegar nos céus aqui? Tem que ter Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ou seja, não tem exceção, ninguém vai ao Pai, vai aos céus, se não for pelo Senhor Jesus. E está lá, Jesus entrando no barco para ir embora, e diz a palavra de Deus que aquele que fora endemoniado, rogava para estar com ele, Senhor, deixa-me estar contigo. E Jesus não permitiu, mas mandou ele ficar naquela terra e pregar para todos. Falamos isso domingo passado, quem estava aqui domingo, que não é só receber o milagre, mas é porque para nós é uma bênção, mas para outros é evangelismo. Mas eu fico imaginando, talvez aquele homem entendeu o seguinte, se essa terra não quer Jesus, não serve mais para mim. Se essa terra não quer, se esse povo não quer Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E é o que ele está dizendo, não é só andar no caminho errado, não é só vigiar isso, não é só entender, eu não posso permanecer, porque tem gente que hoje até se assentou, irmãos, na roda dos escarnecedores, ou seja, para ela é confortável estar cercado das coisas erradas. Aí como é que vai crescer desse jeito? Porque a gente precisa lembrar, irmãos, que ele está comparando aqui o justo a uma árvore. E se conhece a árvore pelos seus frutos. Então, irmão, não anda no caminho errado. Se você não permanece nesse caminho, e se você permaneceu, irmão, não pode ficar confortável, não, você tem que se sentir desconfortável. Porque enquanto for confortável, eu não quero mudar. Quem gosta de conforto aqui? Só metade da igreja, o resto gosta de vida difícil? Quem gosta de conforto aqui? Quando você chega, vai comprar um sapato, você fala assim, eu quero comprar o sapato que dá bolha no pé, não é isso? É isso? Eu quero aquele colchão que nem pedra, porque eu já durmo que nem pedra, então, pronto. É isso que você quer? Quem gosta de conforto aqui? Quem gosta de vida boa aqui? Quem gosta de comer bem? Quem gosta de viajar? Quem gosta de ter roupa confortável? Deixa eu ver. O ser humano gosta de uma vida confortável. Porém, eu preciso entender, tudo que me deixa longe de Deus tem que me deixar desconfortável. Tudo que me afasta de Deus tem que me deixar desconfortável, a ponto de eu falar, isso aqui não é para mim. Já aconteceu de algum dia, irmão, você usar alguma coisa que era tão desconfortável, que chegou até te machucar, que você falou, isso aqui não é para mim, jogou fora? É assim que a gente tem que estar. Primeiro é não entrar no pecado, não anda, mas você está andando, não permanece. Pastor, mas eu estou nesse caso, eu permaneci. Então agora você tem que aprender a ficar desconfortável com isso. Porque enquanto for bom para você, você nunca vai querer mudar. E posso falar uma verdade aqui? Posso falar? Alguns não vão entender, outros vão entender. Irmãos, humanamente falando, o pecado é bom.
Eu não estou falando espiritualmente, estou falando humanamente. Para o corpo, para o homem, o pecado é bom, porque se fosse ruim, ninguém pecava. Espiritualmente falando, irmãos, o pecado te afasta dos céus. O pecado te arranca dos céus. Então o conselho é, não anda. Se você estava pensando, não anda nesse caminho. Pastor, eu já estou no caminho, então não pode permanecer. Pastor, já faz anos que eu estou nisso. Então comece a criar esse desconforto, dizendo, isso aqui não é para mim. Porque todo crescimento começa, irmãos, com você tomando essas atitudes. Não sou eu que estou dizendo, é o que ele está dizendo, a primeira parte do versículo, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, realizada, é o homem, é a pessoa que não anda, não permanece e nem se assenta. Aí vem outra lição dele para nós, versículo 12, diz assim, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita o quê? Antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e o quê, irmão? E de noite. Segunda lição para nós hoje, a primeira é vigia. Se você está andando no erro, se você permaneceu no erro, ou se você está confortável no erro. Eu não posso ficar confortável, eu não posso permanecer, eu não posso andar no erro. Aí vem a segunda lição. Irmãos, crie o prazer de ler a palavra de Deus. Isso aqui não é só um livro, quando você abre, você lê história, não. Quando você abre, você literalmente ouve a voz de Deus. A gente está vendo um tempo que a gente fala que não tem tempo para tudo. Mas eu preciso perguntar, quanto tempo essa semana você passou na internet, vendo vídeo no YouTube ou no WhatsApp? Você não poderia separar um tempo desse para pelo menos ler a Bíblia? Esses dias eu brinquei e falei assim, tem culto, foi quarta-feira de manhã, eu falei assim, você que veio de manhã, podendo, volta de noite. Quem estava aqui quarta-feira de manhã? Falei isso, podendo de manhã, volta de noite. Se eu falo isso em alguns outros lugares, tem gente que fala assim, nossa, esse pastor quer que a gente participe de 2 reuniões num dia. Mas posso perguntar, quantas vezes você já assistiu mais de um filme no dia? A gente fala, nossa, está 2 cultos no dia, aí que o pastor quer que eu vá para o céu mesmo. E quero te ver no céu, amém? Não estamos com pressa ainda. Mas quem quer chegar lá no céu, diga a glória a Deus. Mas vamos parar para pensar, às vezes a gente acha 2 cultos num dia um absurdo. Mas quantas não foram as vezes que nós já assistimos 2 filmes num dia, 3 filmes num dia, ou vou mais além. Tem gente que fala assim mesmo, nada contra, maratonei uma série no final de semana. Já viu o pessoal falar isso? Se um episódio dura 50 minutos, 1 hora, e geralmente a série tem 10, 12 episódios, olha quanto tempo ela passou. E acha um absurdo, às vezes, ficar 2 vezes no dia na igreja para assistir culto. Mas vamos mudar aqui um pouquinho, que vamos falar, não, o pastor está pegando no pé. Tem gente que acha demais, 2 vezes na semana está no culto. Tem gente que acha demais 2 vezes na semana congregar. É demais, não precisa de tudo isso. Aí você começa a ver aonde está o prazer daquela pessoa. Irmão, eu aprendi uma coisa, se eu quero crescer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é crescer na presença de Deus. Olha para a história. Daniel foi o que foi, viveu o livramento viveu os livramentos de Deus. Sabe por quê? Porque ele passava tempo crescendo com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi sorte Jesus aparecer na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi sorte o Senhor entrar ali, não. Você vai ver, eles não abriam mão. Quando o rei pergunta, vou dar a última chance, eles falam, nem vamos responder acerca desse assunto, porque nós não abrimos mão de Deus. Quem quer crescer, irmãos, tem que aprender primeiro a crescer na presença de Deus. E para crescer na presença de Deus, repito, você tem que ver o jeito que você anda, você tem que ver aonde você tem permanecido, e você tem que ver o que está te trazendo conforto e desconforto. E segundo, você tem que ter prazer na lei de Deus.
E quando diz prazer, meditar nela de dia e de noite. Tem gente que acha um absurdo estar duas vezes na semana dentro da igreja. Mas se bobear, tira um dia, assiste 2, 3, 4 filmes num dia, assiste 10 episódios de um seriado num dia, e para ele está tudo. E Deus está dizendo, não é assim, você tem que ter prazer. Pastor, mas como assim? No dia que você entender que quando você abre a Bíblia, você não lê um livro, mas ouve a voz de Deus, você nunca mais vai ficar um dia sem abrir a Bíblia. Porque a voz de Deus não é vazia. Deus te dá uma palavra e a vida muda. Mas está vendo um tempo que muitas pessoas estão esfriando. Pessoas que sabem que Deus existe, sabem que tem que estar com Deus, mas troca Deus por qualquer coisa. E no último dia quer chegar lá, Senhor, estou chegando, trouxe a mala. Deus está dizendo, mas o quê? Apartai-vos de mim, porque nunca conheci. Ele está dizendo aqui, ó, irmão, tem prazer na lei do Senhor. A gente tem que ter prazer, irmãos, de ouvir a palavra. E quando a gente fala ouvir a palavra, eu pergunto, a palavra de Deus corrige? Então a gente tem que estar feliz até quando a gente recebe uma correção. Ah, não volto mais nessa igreja não. Você viu lá a palavra que o pastor disse no altar hoje? Foi duro demais. Mas lembra que a Bíblia fala que Jesus um dia deu uma palavra tão dura que muitos deixaram de seguir Jesus? Quem perdeu foi Jesus? Quem perdeu foi Jesus? Foi quem deixou de seguir. A palavra corrige. A palavra, irmãos, ela confronta. Já faz alguns domingos que eu tenho pregado isso aqui na igreja. A vida com Deus é uma vida de transformação. Se eu estou com Deus e eu não estou melhorando como homem, como um pai, como um empresário, como um trabalhador, se eu estou com Deus e não estou me tornando uma pessoa melhor, se eu estou com Deus e eu não estou sendo corrigido, alguma coisa está errada. Porque aonde Deus entra, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Se eu tenho Deus na minha vida, o Daniel de hoje tem que ser melhor que o Daniel de um ano atrás. Ah, pastor, não é desse jeito. É desse jeito sim. Me prova na Bíblia, irmãos, pessoas que andaram com Jesus e não viram sinais e maravilhas e não viveram transformação. Agora a gente precisa entender que tinha gente que estava com Jesus porque tinha prazer de estar com Ele. E tem gente que estava com Jesus só por estar. Um exemplo, tem gente que está aqui hoje porque quer Deus. Mas tem gente que está aqui hoje, por quê? Porque, irmãos, só para desencargo de consciência, para lembrar, domingo eu estava na igreja. E a gente tem que vigiar. O nosso prazer tem que ser meditar na lei de Deus só uma vez por semana, não é isso? O que está escrito aí na Bíblia? Dia e de noite, ou seja, não é por obrigação, irmãos, mas é por prazer, é por amor. Pastor, mas eu não consigo ter facilidade para ler. Eu digo, então, crie um hábito, irmãos, onde você consegue trazer a palavra de Deus e meditar nela. Mas a palavra de Deus tem que ser algo constante na nossa vida. Porque toda vez que você abre a sua Bíblia, você fortalece a sua vida. Toda vez que a sua Bíblia está fechada, a sua fé está enfraquecendo. Tudo na vida precisa de recarga, gente. Quem tem celular aqui? Quantas vezes carregou o celular essa semana? Hã? Não dá nem para contar, concorda comigo? Mas quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quem tem carro? Quantas vezes você abasteceu o carro essa semana? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Porque do mesmo jeito que eu preciso colocar um celular na tomada para ele recarregar, do mesmo jeito que eu preciso, hoje tem até os carros elétricos, preciso recarregar a bateria do carro, preciso abastecer o carro, eu preciso parar um pouco e abastecer o meu espírito, abastecer a minha fé, fortalecer a minha vida com... Ah, pastor, não concordo com isso. Eu estou te dando conselho para você crescer aqui na terra e para chegar nos céus. Porque se o que eu estou ouvindo só me faz crescer na terra, mas não está me levando para os céus, alguma coisa está errada. E a terceira lição que nós aprendemos aqui hoje, primeiro é, vigie. Está confortável, está permanecendo, está andando no caminho errado, vigie. Segundo conselho é, tenha prazer na lei de Deus. Bíblia fechada enfraquece. Bíblia aberta, irmãos, fortalece, traz paz, traz alegria. Quer ver só um exemplo?
Quantos aqui um dia estavam passando por uma luta muito grande e uma palavra que resolveu, que recebeu, resolveu tudo? Deixa eu ver. Olha o tanto de mão levantada. Vou perguntar de novo. Quantos aqui estavam passando por uma fase difícil, um momento delicado? Uma palavra mudou tudo. Deixa eu ver. E a gente parece que fica evitando ler essa palavra. Não deixa de ler a palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. Tem gente que às vezes vê 2, 3, 4, 5, 6 filmes num dia, 10 episódios num dia, mas lê a Bíblia 2 vezes na semana e quando lê. Na igreja 2 vezes na semana, quando vai. E eu digo, não faça isso. Porque se você vigiar esses pontos, sabe o que acontece no mundo espiritual? Olha o versículo 3. Você faz aqui na terra, mas no mundo espiritual, ele te compara com o quê? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer, completa por gentileza. Então, se você arrumar essas coisas, aos olhos de Deus, no mundo espiritual, você se torna uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ou seja, você sempre vai estar na fonte. E por você estar na fonte, não importa a luta. Ele continua dizendo, as folhas não vão cair. As folhas não vão cair. E a gente tem o costume de falar que quando as folhas de uma árvore caem, a árvore está o quê? Morrendo. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, lá você vê as estações bem definidas. Aqui no outono, você ainda vê folha caindo, mas você vê árvore com muita folha. Lá não. Lá eu tive a oportunidade de ficar 6 anos lá, e nesses 6 anos pregando, eu via isso. Quando chegava, irmãos, a época do inverno, você via o outono. Que Deus guarde e proteja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não sei quem precisa, mas Deus pode tudo. E está lá. Quando chegava o inverno, você não via nenhuma folha. A árvore é só galho. Galho. No outono você vê aquela árvore com as folhas amareladas. Começa a cair. Folha para tudo quanto é lado. Você vê as estações bem definidas. Na primavera, você vê, irmãos, aquela árvore cheia de folhas. E sabe o que Deus está dizendo? Se você vigiar essa questão de como anda, aonde está permanecendo, e a questão do conforto ou desconforto, se você tiver prazer de meditar na palavra de Deus, não importa a estação, sua folha não vai cair. Não importa se você está passando por uma fase difícil ou uma fase fácil, você vai sempre permanecer de pé. Pastor, isso é possível? É. Quantas pessoas nós já vimos dentro da igreja, que estavam passando por uma luta que nós mesmos falávamos, se fosse comigo, eu não sei se aguentaria. Mas a pessoa suportou, ficou de pé e depois prevaleceu. Quem já viu isso acontecer? Talvez você diga, pastor, eu sou essa pessoa. Talvez você fale, pastor, eu já passei por coisas que tem gente que não aguentaria nem metade, nem uma vírgula da história. E olha onde você está de pé, a tua folha não caiu. Você continua na casa de Deus, você continua buscando, você continua orando. É o que Deus está dizendo. Se você ajusta a sua parte, pode ter certeza que Deus lá do céu não vai deixar você cair. Porque se tem uma coisa que eu aprendo com Deus Deus não vai falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e agora, ó, você fez? Se vira! Você acha que Deus age desse jeito? Não. Deus está dizendo, faz isso, faz isso, faz isso, ajusta isso, ó, vamos arrumar isso aqui? Aí você está lá ajustando, arrumando, quero chegar nos céus, vou agradar o meu Deus, Deus mandou, eu obedeço, e Deus está lá no céu dizendo, arrumou? Agora deixa, e quando Deus coloca a mão, Ele está dizendo aqui, ó, as folhas não vão cair.
Ele não vai deixar o seu casamento cair, Ele não vai deixar os seus filhos caírem, Ele não vai deixar a sua casa cair, não vai deixar a tua saúde cair, mas para isso acontecer, eu preciso ter prazer na lei de Deus. Eu preciso ser aquela pessoa, quando abre a Bíblia, o meu coração se enche de alegria. Eu preciso ser aquela pessoa que me analiso constantemente e declarar, eu não posso me ficar confortável com coisa errada, eu não posso permanecer no caminho errado, e eu não posso andar pelos caminhos errados. Fazendo isso, Deus está dizendo, pode ter certeza que nunca vai faltar alimento e a folha não vai cair. E isso é uma promessa de Deus. Tudo que fizer. O que está escrito aqui? Tudo que fizer. O que está escrito aqui? Prosperará. Por isso que tem muita gente que não tem prosperado. Tem coisa na vida que não é o esforço. Tem coisa na vida que é Deus. Quantas pessoas esforçadas que nós conhecemos, que a vida não sai do lugar e tal. Porque tem coisa na vida que não é esforço. Tem coisa na vida que é quem? É Deus. Diz a história, não sei se é verídico ou não, mas diz a história que quando construíram o Titanic, falaram, nem Deus afunda. Diz a história que teve uma pessoa que disse assim mesmo, nem Deus me impede de assumir a presidência. Quem conhece dessa época aqui? Quem lembra dessa frase? Pastor, não vou levantar a mão, senão eu me entrego à minha idade. Mas já ouviu falar que teve um que disse assim, nem Deus me impede de assumir a presidência. Ganhou, mas assumiu? Porque tem coisa, irmãos, que é Deus. Tem coisa que é só Deus na nossa vida. Ele ganhou, mas assumiu? Eu não estou, irmãos, zombando de ninguém, não estou me vangloriando de ninguém, estou dando um sinal de alerta. Tem coisa que você pode até dizer, eu me garanto. É isso que eu estou tentando dizer. Você pode dizer, eu me garanto, mas se Deus não estiver presente, irmão, você não garante nada. E é o que ele está dizendo, se você ajustar o que precisa ser ajustado, se você tiver prazer na lei de Deus, e repito, irmãos, quantas vezes você carregou o seu celular essa semana, quantas vezes você abasteceu o seu carro, quantas vezes você assistiu um vídeo no YouTube essa semana, e quantas foram as vezes que você sentou e falou, eu preciso ler a palavra do meu, aí você começa a fazer uma análise da sua vida, e quando você tem prazer de meditar na lei de Deus, aí Deus está dizendo, agora é comigo. Você vai estar sempre na fonte, nunca vai faltar nada. As suas folhas não vão cair. Aqui não está dizendo que não vai ter tempestade. Aqui não está dizendo que não vai vir chuva, que não vai vir o sol quente, não. Ele está dizendo, não importa o que aconteça, a folha não cai. Não importa o tamanho da luta, Deus vai te manter de pé. Não importa o tamanho da dificuldade, Deus vai te sustentar. É o que está dizendo aqui. E tudo que você colocar a mão prospera. O carioca tem um costume de falar, fulano tem a síndrome do dedo podre. Porque tem gente que é assim, que tudo que coloca a mão, dá errado. Pastor, eu estou vivendo isso, pastor, meu dedo está podre. Porque tudo que eu coloco a mão dá errado. Então comece a ajustar o que precisa ser ajustado. Porque, irmãos, tudo que você fizer vai prosperar. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, estava orando essa madrugada, meditando nessa palavra essa madrugada, e agosto é um mês de crescimento. Nós vamos crescer em saúde, nós vamos crescer nas finanças, nós vamos crescer, irmãos, em harmonia, paz dentro da nossa casa. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Você recebe isso para a sua vida, sim ou não? Mas o primeiro passo é esse. Nós vamos crescer na presença de Deus. Nós vamos crescer aonde mesmo? E o resto é consequência. Agosto é um tempo de crescimento. E nós vamos primeiro passo é crescer na presença de Deus. Quem quer crescer com Deus aqui? Então coloque-se de pé porque nós vamos orar. E nessa oração, faça uma análise da sua vida.
Eu não posso permanecer no erro, eu não posso andar no erro. Pastor, eu já estou há muito tempo, se tornou confortável. Então, a partir de hoje, fala para Deus, meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero ficar confortável com as coisas erradas, eu não quero me acomodar. Por quê, pastor? A Bíblia mesmo fala que quando a águia, ela vê que está chegando a época, irmãos, do seu filhote aprender a voar, ela mesmo sacode o ninho. Já leu isso na Bíblia? A Bíblia fala que Deus cuida da gente que nem a águia cuida do seu filhote e às vezes sacode o ninho. E eu fui pesquisar por que isso acontece. Irmãos, o ninho representa proteção. O ninho representa conforto. A águia coloca o ninho num lugar mais alto. Não é qualquer um que chega lá. E não é só isso não, conforto, ela tira das próprias penas e forra o ninho. O filhote tem comida, quer mais o quê? Não tem ninguém perturbando, conforto e comidinha na boca, quer mais o quê? Só que a águia sabe que se continuar daquele jeito, nunca vai aprender o quê? A voar. Então sabe o que ela mesmo faz? Chega uma hora que ela mesma começa a sacudir. Aí aqueles galhos que formavam o ninho começa tudo a cutucar, espetar, pinicar o filhote. Ele começa a ficar desconfortável dizendo, eu preciso sair, e aí que começa a voar. Tem gente que não está crescendo ainda porque não cresceu na presença de Deus. Esses dias eu atendi uma pessoa, falei assim para ela, olha, o que a gente está vivendo hoje, o que você vive hoje é reflexo da tua vida espiritual. Não adianta querer crescer no mundo e não crescer com Deus. Até porque a última vez que eu chequei na Bíblia está lá. Ele é o dono do ouro. Então, se eu quero prosperar, eu tenho que crescer com Deus. Se eu quiser ter saúde, eu tenho que estar crescendo com Deus. Porque foi o que um dia foi dito a Enéas. Jesus Cristo te dá, mas se eu estou longe, como é que Ele vai me dar saúde? Então, agosto é um mês de crescer. E o primeiro passo é isso. Você precisa colocar na sua mente, no seu coração. Primeiro eu preciso crescer com Deus. Porque quem cresce com Deus, depois todas as outras coisas serão. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. E faz a sua oração. Fala para Deus, meu Deus, eu quero primeiro crescer na tua presença. Eu não quero abrir mão do Senhor, eu não quero abrir mão de estar contigo. Eu não quero abrir mão, meu Deus, de viver na tua presença. Meu Deus, o que eu quero é o Senhor. Eu estou aqui hoje, meu Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não está nem aí para o que os outros vão falar. Eu quero é Jesus, eu quero é Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, como Ana. Meu Deus, que mesmo com tantos problemas, ela estava na casa do Senhor chorando na tua presença, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, como Daniel, mesmo sendo perseguido, mesmo tentando derrubar, ele separava um tempo, não era para se esconder, mas era para falar com o Senhor. E problema de quem visse, ele queria o Senhor, e nós queremos a tua presença, meu Deus. Nós não abrimos mão, meu Deus, de estar na tua casa, na tua presença. E por isso, meu Deus, eu te peço, se tem coisa errada em nós, que nós precisamos mudar, que nós precisamos, meu Deus, melhorar, eu te peço, meu Deus, fala conosco. Porque, meu Deus, nós não queremos estar acomodados no erro, nós não queremos, meu Deus, permanecer fazendo as coisas erradas. Meu Deus, nós não queremos nem começar no caminho errado. Por isso, meu Deus, eu te peço, vem sobre nós. Vem, meu Deus, e faz a tua obra na nossa vida. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, olha para nós. Dá, meu Deus, um coração igual ao teu, Pai. Dá, meu Deus, a tua palavra todo santo dia. Porque, meu Deus, nós queremos mais da tua presença. Se você conhece essa canção, cante assim comigo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
pra dentro de mim. Nada encontrarás, nada encontrarás de bom, de bom. Mais um desejo eu tenho, Senhor, mais um desejo de ser transformado, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Então peça para Ele, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu. Deixa essa música ser a tua oração. Se tu olhares, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pra dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Então peça para Deus, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus, perdoar com teu perdão, perdoar com teu perdão. Enche-me, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Peça para Ele, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, ó Deus, dá-me um novo coração. Então peça para Ele, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. Dá-me um coração, ó Pai. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu. Então chega mais perto, vai fazendo a sua oração, você e Deus. Tem que ter prazer na presença de Deus.
E para crescer com Deus é assim, ó, investindo tempo em oração, é falando com Ele, é se envolvendo na presença dEle. Então vai chegando mais perto. Lembra que Jesus disse: esta casa será chamada casa de oração. E aqui, meu Deus, nós oramos. Aqui, Senhor, nós clamamos. Aqui, meu Deus, nós pedimos ao Senhor: vem sobre nós, derrama, meu Deus, sobre nós a tua presença. Queremos mais de ti, queremos a tua graça. Queremos, meu Deus, o teu cuidado. Queremos, meu Deus, a tua glória sobre a nossa vida. Por isso, meu Deus, eu te peço: derrama a virtude. Derrama, meu Deus, da tua presença. Derrama, meu Deus, da tua glória neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. O recantarabalabas, cantaramaná. Cadê aquela igreja de oração? Cadê aquele homem de oração? Cadê aquela pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do teu cuidado. Vem, meu Deus, sobre nós. Isso, faz a sua oração, homem de Deus. Faz a sua oração, mulher de Deus. Tem que ter prazer de estar na presença do Senhor. Hoje é dia de você chegar para Deus e falar: meu Deus, eu quero a tua presença. Hoje é dia de você chegar e falar para Deus: meu Deus, eu preciso, eu dependo do Senhor. O Senhor é mais importante até do que o ar que eu respiro. Oh, Santo Deus. Quanto tempo faz você não ora? Hoje é dia. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de oração. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Não é por obrigação, mas porque queremos. O nosso prazer é estar, meu Deus, na casa do Senhor. O nosso prazer, meu Deus, é estar na tua presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, rabalabaço, canta, rabalabaço, niriandaramaná. Quer vencer as crises? É na presença de Deus. Quer vencer as lutas? É na presença de Deus. Não espera que vai passar sozinho, não passa sozinho, é Deus. Repito, quer vencer as lutas? É na presença de Deus. Quer vencer as crises? É na presença de Deus. Não vai passar sozinho, não, vai passar é com Deus. Oh, Santo Deus, nós te adoramos, Senhor, em espírito, em verdade, em verdade. Cadê a igreja que adora? Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, em espírito, em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Levante suas mãos e declare: para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero ver a igreja declarando para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do... Meu prazer é viver, meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o ar. Oh, meu Deus, que alegria estar aqui hoje, Senhor. Que alegria, meu Deus, poder glorificar o teu santo nome. Tem glória a Deus nessa igreja. Cadê o povo que adora a Deus? Tem glória a Deus nessa igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, justo, poderoso Deus, Deus de maravilhas, te adoramos, te glorificamos, exaltamos o teu precioso nome. Meu Deus, aqui nós estamos, ó Pai, diante de ti, para te adorar, para te glorificar. O nosso prazer está na tua presença, o nosso prazer está na tua presença, e é na tua presença, meu Deus, que nós sabemos que bênçãos são liberadas. É na tua presença, meu Deus, que o inferno não toca em nós. Por isso, na presença do Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz para declarar para que todo o inferno ouça: na nossa vida não, Satanás na nossa casa não. Cadê o povo de Deus? Cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus? Então mostra para o inferno que não adianta, você é de Deus, ele não vai destruir o seu casamento. Que você é de Deus, ele não vai destruir a tua saúde. Que por você ser de Deus, a tua casa está blindada, está protegida, você está na brecha. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos com fé. No nome de Jesus nós exigimos: Satanás, pega a tua sujeira, pega esse medo, pega essa tristeza, pega essa crise de pânico, essa crise de ansiedade. E eu digo, está amarrado agora. Vamos! Sai da vida dele, sai da vida dela. Essa crise de pânico, esse medo, essa crise de ansiedade, essa tristeza, essa depressão, é essa doença, é esse mal financeiro, é esse vício da pornografia, o vício da jogatina, o vício do cigarro, do álcool, está repreendido agora, em nome de Jesus. Todo vício, seja aquele vício das drogas, manda fogo, Senhor, queima, Senhor Jesus, manda fogo, meu Deus, e queima, meu Deus, todo mal, toda tentativa maligna, todo plano diabólico, que seja desfeito agora. Eu digo, Satanás, tira a mão do marido, Satanás, tira a mão da esposa, diabo, solta os filhos agora. Não é um pedido, é uma ordem, em nome de Jesus. Nós exigimos: Satanás, solta a saúde, solta o corpo, pega tudo que é teu e saia, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Coloque a mão no alto da sua cabeça, no ato de fé, e repita assim comigo: meu Deus, não são as minhas mãos, mas as tuas, e eu recebo agora saúde, paz, a tua presença, em nome de Jesus. Então ora por você mesmo, abençoa o teu corpo, declara a bênção. A Bíblia diz que aquele que se abençoa na terra será abençoado por Deus que está nos céus. Então abençoa a tua mente, abençoe a sua vida, abençoe a tua casa. Isso, irmão, se eu não consigo pedir bênção para mim mesmo, como é que eu vou ser abençoado? Se eu não consigo pedir bênção para mim mesmo, como é que eu vou receber da bênção?
aleluia, Senhor. Meu Deus, nós abençoamos a nossa saúde, abençoamos a nossa mente, o nosso coração. Declaramos: não vai entrar nenhum pensamento ruim, não vai tocar nenhuma doença. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga tocará na nossa tenda, na nossa casa, na nossa família. E todos verão, meu Deus, a tua luz na nossa vida. No nome de Jesus, meu Deus, como profeta do Senhor, eu profetizo, meu Deus. E quem crê vai receber, porque a palavra do Senhor diz que quem crê no profeta prosperará. Agosto é tempo de crescer. Cresceremos na tua presença, cresceremos em saúde, cresceremos em paz, cresceremos em prosperidade, viveremos o que está escrito na tua palavra: tudo o que fizer prosperará. Eu creio, Senhor, que onde nós colocarmos as mãos, ali tem bênçãos, tem prosperidade, em nome de Jesus. Agora declara no ato de fé aonde você vai crescer nesse mês. Agora é a sua oração, que eu vou entrar em concordância com você. Aonde você vai crescer nesse mês? Meu Deus, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. E meu Deus, nós cremos que o Senhor tem poder. E o nome do Senhor mais uma vez será exaltado através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém? Tem glória a Deus nessa igreja? Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte.